A gente está aqui para construir juntos o amanhã, mas para isso a gente também precisa enxergar o hoje, e o cenário de Deep Techs não é só para o amanhã, ele já está acontecendo. E agora a gente traz um case muito interessante. Eu convido para vocês conhecerem a história da Typical, que hoje quem vai falar aqui para a gente é o Paulo Ibre, que é CEO e cofundador da Typical. É formado em marketing, possui mais de 15 anos de experiência em marketing e vendas para bens de consumo. É autor do livro Alta Performance e Impacto e já foi gerente nacional de distribuição da Red Bull e head de marketing da Verde Campo. Então, gostaria de convidar vocês a receber o Paulo com uma salva de palmas. Boa tarde, pessoal. Agora sim. Eu sou o Paulo que veio falar de hambúrguer. Num fórum de Deep Techs, mas eu vou explicar para vocês por quê. Então, estamos todos aqui, né, para falar das Deep Techs e como elas serão novas alavancas para a nossa indústria brasileira. Eu voltei ontem da Bélgica, tive uma experiência bem legal lá na Europa, a gente está acelerando a empresa lá. Costumo ir para a Europa 2 vezes por ano para entender um pouco mais do ecossistema de Deep Techs, Biotechs, Food Techs. Então, vai ser bem legal poder bater esse papo com vocês e, eventualmente, trazer um pouquinho da visão do lado de lá também como startup, né? Eu tenho certeza que tem pessoas aqui muito mais capacitadas que eu para falar como grandes instituições conhecem muito bem e muito melhor os números, mas eu queria falar para vocês sobre a visão como empreendedor. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a toda a organização do evento pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho, né, como que a gente está vendo o mercado e contar também um pouquinho da Typical, né? Então, antes, para me apresentar para vocês, sem falar somente de hambúrguer, senão fica conhecido só como Paulo do hambúrguer, vai ficar chato. Eu tenho 37 anos, né, como falado, eu venho da indústria de bens de consumo, então sou um profissional de marketing e vendas. Então, aos técnicos aqui, biólogos, biotecnólogos, por favor, não me coloquem em saia justa, pois eu não sou técnico. Então, perguntas sobre a tecnologia, brincadeiras à parte, podem fazer, mas coisas muito técnicas, obviamente, que eu deixo com o meu CTO. Mas é justamente isso, já linkando com um dos pontos do nosso bate-papo, que a gente vê que faz grande diferença no negócio, grande diferença quando a gente vai para os ecossistemas lá fora, é ter esse blend, ter esse encontro de capabilities, né, de conhecimento entre uma pessoa comercial, de negócio, de marketing, com uma pessoa técnica, né? É isso que, no final do dia, vai fazer com que a sua grande ideia, a sua ciência, seu desenvolvimento vire negócio. Então, a gente acredita muito nesse encontro de experiências. Então, como falado, eu venho do mercado de marketing e vendas, trabalhei principalmente no mercado de bebidas, né? Então, a maior parte da minha carreira eu trilhei na Red Bull. Depois eu fui trabalhar na Coca-Cola, né, na Verde Campo, após a aquisição da divisão de laticínio, para também tocar toda a área de marketing e trade marketing. Então, como vocês podem ver, tive uma experiência muito voltada ao setor de alimentos e, por isso, foi meio que mais óbvio para mim montar uma startup dentro do ramo de alimentação, que é o que eu mais conhecia, onde eu tinha tido experiência prévia, e com o sonho, obviamente, de construir uma empresa com base tecnológica que pudesse ajudar o nosso setor de alimentos a evoluir, a dar um passo a mais, né, a trazer inovação, algo que a gente não estava vendo tanto no Brasil, muito menos na América Latina, e algo que a gente estava começando a ver lá fora, principalmente Europa e Estados Unidos. Então, só para ter uma ideia, quem aqui é empreendedor também? Startup. Bastante gente. Show. Espero poder contribuir com vocês para contar um pouquinho da nossa jornada. Então, eu trouxe um leve contexto aqui, muito rápido. Como eu falei, acho que tem pessoas mais capacitadas que eu para falar de números, de contexto macroeconômico, mas a grande verdade é que a gente precisa de uma nova base industrial, né? E é isso que as Deep Techs podem trazer para o nosso país, podem ser alavancas de mudança para o nosso futuro e de transformação. Um futuro mais inovador, mais tecnológico e mais sustentável, né? E eu trago isso porque são 3 pilares que a gente trabalha de forma muito intensa na Typical. Ao longo dos anos, infelizmente, a gente veio reduzindo, né, a complexidade da nossa indústria, comoditizando muito os negócios e investindo cada vez menos em inovação. E a inovação no Brasil acabou ficando uma coisa muito cara.
Então, é isso que a gente tem que mudar como empreendedores do setor e trazer mudança para uma região que tem o potencial e os recursos para virar uma potência global. Então, quando a gente está lá fora, falando em Europa e Estados Unidos, eles veem o Brasil como um potencial, como uma potencial potência, desculpa a redundância, para se tornar gigante em Deep Techs. Mas a gente precisa saber fazer, primeiro, o melhor uso dos nossos recursos e, segundo, acredito eu, conectar melhor todo o ecossistema. E eu fico muito feliz com todas as iniciativas que eu tenho visto aqui, porque isso realmente tem causado muita mudança para as startups, tanto as que estão começando bem early stage, como as que já estão um pouco mais avançadas. Como eu comentei, nós temos muito recurso. Nós temos biodiversidade, nós temos uma matriz energética limpa e barata. Então, quando a gente mexe com bioreator, não sei quem aqui conhece, mas traduzindo, o bom de eu ser marqueteiro é que eu tento traduzir igual eu explico para minha mãe. Então, aos técnicos eu peço desculpa, mas fica mais fácil de todo mundo entender. Então, bioreator é como se fosse um fermentador de cervejaria, né? Aqueles tanques gigantes de inox, é isso que nós fazemos. E é um equipamento extremamente caro, que consome muita energia. Só que aqui no Brasil é muito mais barato que em qualquer outro lugar, com uma energia também muito mais barata e muito mais abundante. Então, a gente tem um diferencial competitivo. A gente tem muita excelência em P&D. Algumas coisas podem estar mais desenvolvidas, mais avançadas lá fora, mas o Brasil é uma potência. Nós temos universidades e centros científicos de altíssima tecnologia. E um mercado interno, obviamente, gigantesco, né? Um dos países que a gente estudou para abrir a empresa na Europa é a Suíça. Então, imaginem como que a gente vai comparar mercado, né? Um mercado muito pequeno que você tem muita dificuldade de gerar escala. Então, as startups, por exemplo, na Suíça, elas são criadas na Suíça para ir para fora. O que a gente precisa ver cada vez mais são startups brasileiras criadas no Brasil para alimentar o mercado interno. É isso que a gente vê. Como que a gente viabiliza isso? Obviamente, com um ambiente regulatório mais favorável, né, por mexer com alimentos e novas tecnologias, nós temos algumas barreiras regulatórias, isso leva tempo e isso é muito custoso. Acredito que isso pode ser muito melhorado a médio e longo prazo pelas instituições, principalmente quando a gente fala de startups. Acesso a financiamento e uma maior conexão, uma maior interligação entre o meio científico e o meio corporativo. Eu tive muita sorte do nosso CTO ter sido professor por mais de 10 anos na UTFPR. Então, ele conhece muito bem a academia e ele nos ajudou muito a conectar os dois mundos. Porque, para quem está olhando só o negócio, é difícil trazer a realidade da academia para dentro. E, para quem está na academia, a mesma coisa. Só que um depende muito do outro, ainda mais quando a gente fala de Deep Techs. Então, super importante facilitar e comunicar cada vez melhor essa conexão e que a gente invista em talentos. Então, trazendo esse breve contexto, eu queria contar para vocês um pouquinho o que a Typical está fazendo, o que a gente já conquistou e quais foram as dificuldades, mas, claro, acho que o mais importante aqui é que a gente tenha um espaço para bate-papo ao final da apresentação. Então, a Typical é uma food biotech, então nós estamos aí no limite de uma food tech biotech, que a gente tem como missão trazer o melhor para as pessoas, desenvolvendo alimentos mais saudáveis e o melhor para o nosso planeta, já que o meio que a gente produz proteína é o meio mais sustentável hoje que existe no mundo. O desafio que a gente tem que endereçar é um desafio gigantesco. Somos em 8 bilhões de pessoas e crescendo cada vez mais. As estimativas da ONU são alarmantes no sentido de recursos, então, óbvio que a gente precisa cuidar cada vez mais do nosso planeta. E, de acordo com as estimativas, a gente vai precisar 60% mais alimento até 2050. O que significa isso? Que nós precisamos de novas tecnologias para alimentar as novas gerações da mesma maneira que a gente foi bem alimentado ao longo da nossa vida. E, para isso, a gente não pode depender só do que a gente está acostumado a depender, do padrão. Então, a gente precisa inovar. E aí, nós, como Typical, acreditamos que nós vamos precisar de novas fontes de proteína. Então, vou mostrar para vocês um pouco como que a gente enxerga a evolução das proteínas. O Paulo, a Typical, é vegano, é vegetariano, isso para a gente importa menos do que o impacto que a gente quer causar. O que importa é que a gente tenha alimento de alto valor nutritivo e altamente sustentável para o futuro. Se é vegano, se é vegetariano,
Cada um tem a sua preferência, mas nós acreditamos na convivência das proteínas. Então, nós não acreditamos que a curto prazo a proteína animal, por exemplo, vai deixar de existir, principalmente no Brasil, que é um país muito carnívoro. Mas se a gente conseguir achar um equilíbrio, uma convivência, a gente consegue, obviamente, criar um ecossistema e um planeta muito melhor e, além disso, como cerejinha do bolo, cuidar melhor da nossa saúde. Então, a gente tem a proteína 1.0, que nós chamamos, né, que é a proteína animal, que todo mundo está acostumado, praticamente todo mundo consome ainda, principalmente a América Latina. Viemos para a proteína plant-based, quem não está familiarizado, aqueles hambúrgueres, carnes, nuggets, que imitam a proteína animal, basicamente feitos à base de proteína vegetal, como soja e ervilha, e nós acreditamos que estamos entrando na proteína 3.0, em que a gente tem a carne cultivada, vocês já devem ter ouvido falar, que é a carne de laboratório, a impressão 3D e a fermentação, que é o que a Typical faz e é o que nós acreditamos que a curto e médio prazo é o mais economicamente viável, mais sustentável e mais fácil de se implementar na indústria. Tá? Então, afinal, o que a Typical faz? Nós somos a primeira startup da América Latina a trabalhar com fermentação de micélio. Então, micélio, para quem não conhece a terminologia, são fungos. Então, trazendo do jeito que eu explico para minha mãe, são como se fossem as raízes dos cogumelos. Então, imaginem que para a gente cultivar e plantar cogumelo em altíssima escala, demora muito tempo e a gente precisa de muito recurso natural. O que a gente fez foi encurtar o caminho através de biotecnologia e, com isso, criar um novo ingrediente para inovar a indústria de alimentos, trazendo, como eu falei, mais saudabilidade e mais sustentabilidade. Já falei para vocês o que é micélio, então imaginem, trazendo aqui também exemplos do nosso dia a dia, acho que todo mundo aqui conhece um queijo brie, um queijo gorgonzola. A capinha branca do queijo brie é um micélio, é um fungo que é deixado no queijo para potencializar sabor. É assim como no gorgonzola, tá? Então, o que ele tem de benefícios? Ele é natural, obviamente, né? Nós não fazemos nada de GMO, não é nada modificado, a gente só cresce ele em altíssima escala com biotecnologia. É uma fonte riquíssima de proteína e fibra, então podemos dizer que é um superalimento. Ele não tem nenhum residual de sabor. Esse é um grande diferencial quando a gente fala de indústria de alimentos. Então, quando a gente vai falar com o investidor, ele fala, tá, e aí, é gostoso? Fala, não, é tipo chuchu, não tem gosto de nada. E esse é o grande diferencial. Quando a gente fala de proteína de soja, proteína de ervilha, arroz, grão de bico, todas elas têm um valor nutricional bacana, mas elas trazem muito residual ou de textura ou de sabor. Não sei quem aqui já tomou um shake de proteína de ervilha. E se falar que é gostoso, é mentira. Eu garanto para vocês que é mentira, porque é ruim. Ele tem uma textura arenosa na boca, né? Então, a gente toma por necessidade. E é isso que a gente enxerga, que a gente consegue disruptar, né, ser disruptivo com o nosso ingrediente à base de micélio. Todo o conceito da Typical de tecnologia de fermentação tem como ponto de partida a economia circular. Então, esse é um dos principais pontos que a gente consegue abrir muita porta na Europa. Lá, a questão de economia circular já tem selo de produto à base de circularidade no supermercado. Tá? Então, isso nos ajuda muito a potencializar o negócio. O que significa isso? Aqui no Brasil, a gente foi acelerado pela Ambev. E a gente utiliza o resíduo industrial da indústria cervejeira como fonte de nutriente para o nosso micélio fermentar nos reatores. Tá? Isso faz com que, obviamente, a gente reduza muito o impacto ambiental, mas, além disso, pensando em negócio, que a gente diminua o custo de toda a cadeia produtiva, fazendo com que o ingrediente a médio e longo prazo seja acessível, que é algo que as proteínas alternativas sempre tiveram problema ao longo do caminho. Então, nós utilizamos resíduos industriais, da indústria cervejeira é um deles, mas a gente também utiliza da indústria de açúcar ou de amido, então a gente precisa fazer um blend de resíduos industriais para que esse micélio possa fermentar dentro dos nossos reatores. A nossa fermentação é atualmente a mais rápida do mundo, nós temos um processo patenteado de 24 horas, agora a gente está aumentando a escala e vai diminuir, mas agora, em 24 horas, nós já somos mais rápidos do que as startups de Ásia, Europa, Estados Unidos. Então, é isso que eu falo para vocês, que a gente tem que acreditar que a gente tem muito conhecimento aqui dentro do Brasil, senão a gente não ia conseguir fazer isso. Tá? Então, imaginem que em 24 horas a gente consegue ter uma proteína, um superalimento pronto para consumo. Quanto que um boi demora para engordar ou quanto que uma soja
a gente demora para plantar uma soja. Imaginem isso em larga escala. O nosso ingrediente é chamado de NeutraPro, que é muito mais uma questão de marketing, como a gente posiciona ele no mercado, para que a gente não fique falando só micélio, 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 porque até na indústria de alimentos é algo muito novo. NeutraPro traduz o que a gente quer para o ingrediente em termos de neutralidade de sabor e neutralidade de impacto ambiental, que é uma das nossas metas de futuro. Tá? Trazendo rapidamente aqui, só para a gente conseguir aterrissar como que a gente utiliza o micélio, nós temos alguns formatos. Atualmente a Typical é a única startup que vem trabalhando com micélio em diferentes formatos para diferentes aplicações e não somente para substituir carne. E, de novo, eu acho que isso é um dos pontos positivos de estarmos no Brasil, que é um país que a carne é muito barata. Na Europa a carne é muito cara. Então a gente precisa criar outras soluções, porque se eu ficar só batendo de frente com a indústria da carne, eu vou quebrar. Então, essa é uma das aplicações, que é a mais conhecida no mundo, que é o que nós chamamos de biomassa fresca. Então, lá na primeira imagenzinha, vocês podem ver como que o micélio fica após sair do bioreator. Então, ele parece muito um frango desfiado. E aí a gente consegue fazer produtos análogos, que a gente chama, né? Então, imitar um peito de frango, imitar uma carne, imitar uma almôndega. Uma tendência que a gente acredita muito é o de produtos híbridos. Então, 50% micélio, 50% carne, ajudando as pessoas a trazerem esse equilíbrio, e também o mercado de pet food. O segundo ingrediente que a gente trabalha é o micélio em pó, que tem como principal aplicação produtos extrusados, que a gente chama. Extrusado, basicamente, é um Cheetos. Todo mundo conhece Cheetos. Né? Aquilo é um extrusado de milho, deixa aquele aspecto poroso, gostosinho de comer e crocante. Com o micélio, a gente consegue fazer snacks saudáveis. Então, imaginem poder comer um salgadinho que tem alto teor de fibra e alto teor de proteína e que você não precisa abrir mão do sabor. Esse é o conceito. Assim como snacks, cereais matinais, enfim. A gente pode... o universo não tem limite aqui. E o último produto que nós estamos trabalhando, acho que é a primeira empresa de fermentação que vem trabalhando um produto como esse, é uma proteína concentrada. Então, esse produto aqui tem como objetivo substituir o whey protein a médio e longo prazo, ou pelo menos complementar a produção do whey protein, que vem se tornando cada vez mais cara, porque é uma indústria que não para de crescer. Tá? Então, uma proteína aí à base de micélio, diferente das outras, como eu falei, essa quando vocês tomarem falar que é gostoso, eu não vou achar que vocês estão mentindo. Eu vou ter certeza que é verdade. Então, a gente deve lançar muito em breve. Como eu comentei com vocês, sustentabilidade é um dos pilares importantes do nosso negócio. Né? A gente já ganhou o selo SESI ODS por 2 anos, agora vamos se inscrever novamente para tirar o selo. Acabamos de lançar o nosso primeiro relatório de sustentabilidade, deve em breve ser divulgado, aí, sair nas mídias, no nosso site. E a grande questão aqui é que, como eu comentei, todo o nosso processo tem como ponto de partida a economia circular, emite muito menos CO2 e tem uma pegada hídrica infinitamente menor do que qualquer outra proteína de mercado. E, obviamente, a gente consegue produzir muito mais proteína por metro quadrado do que qualquer outra. Né? Utilizamos bioreatores num ambiente totalmente indoor. Então, pensando em escala e alimentação das próximas gerações, é sim um potencial de escala gigantesco. A Typical, até o momento, já recebeu um pouco mais de 10 milhões de reais em funding, isso falando só de capital privado, equity. Além disso, a gente tem alguns editais que a gente conseguiu ganhar ao longo do tempo para contratar mestrandos, doutorandos, pós-docs para nos ajudar no desenvolvimento de tecnologias. E a gente vem, desde 2021, desenvolvendo as tecnologias e escalando nossa produção. Nós temos mais de 10 POCs aprovadas e realizadas com grandes empresas. Não sei quem conhece a terminologia POC, são provas de conceito, né? Então é quando a indústria nos paga para desenvolver um projeto junto com ela. Fazemos testes e parcerias com diversas outras empresas. Givaudan é o maior player de aroma de alimentos do mundo, é um player suíço, é nosso parceiro internacional. Bühler, Danone, a própria Ambev, como eu comentei. Ingridion, outro player de ingrediente. Nós saímos na PEGNI em 2023 como uma das 100 startups, né, startups to watch do Brasil. Comentaram aqui já do Hello Tomorrow. Quem tiver oportunidade, eu recomendo muito que vá. Vocês que foram, né, na França, a gente estava lá expondo. Então, recomendo muito que vá. É um evento muito legal de Deep Techs. A gente ganhou o campeonato deles, que eles chamam de Deep Techs Pioneer, e ganhamos um stand para estar lá
em 2023, abrindo também muitas portas. Saímos por 2 vezes na FoodTech 500, né? Então é a Fortune 500 aí das FoodTechs, estamos entre as 500 FoodTechs mais inovadoras do mundo e ganhamos um campeonato global aí, da Givaudan em termos de inovação em novas proteínas. Tá? Então, como eu comentei com vocês, estamos agora escalando. A nossa planta, toda a nossa equipe fica localizada em Curitiba. Após a escala, quem quiser conhecer, super bem-vindo. A gente abre para visitação. Então, a gente está investindo alguns milhões agora. Vamos ser a primeira planta industrial de micélio para alimentação da América Latina. Acabamos de comprar um novo bioreator. Estamos formatando e reformando todo o nosso warehouse para ter a estrutura fabril, para que a gente consiga começar a vender o ingrediente, começar a comercialização até o final desse ano. Tá? Então, estamos dando esse passo aí e, obviamente, nos preparar para um Series A partir do ano que vem e iniciar também a nossa operação na Europa. Então, aqui é um pouquinho da gente. Se vocês pesquisarem, esse é o meu sócio, o CTO, Eduardo Sidney, ex-professor da UTF, como eu comentei. Se vocês jogarem Typical aí na internet, vai ter algumas matérias, talvez contando um pouco melhor algum dos pontos que eu não tenho abordado aqui, se vocês ficaram com alguma dúvida. Mas acho que o importante é vocês entenderem, né, essa visão de dentro da startup. A gente captou, como eu comentei, um pouco mais de 10 milhões de reais até hoje. Quando a gente é uma startup de Deep Tech, você vai falar com um fundo de VC, você é um patinho feio, né? Então, existe investimento, né? Não quero desanimar ninguém, mas é muito difícil. É mais difícil do que uma fintech, ainda mais quando você precisa de investimento em CAPEX, né? Hard assets, que eles gostam de chamar. Então, eles gostam de empresas que não têm muita estrutura física. Deu errado, você despluga, acabou. Aqui não tem isso. Eu vou ter um reator de não sei quantos bilhões de reais parado na minha fábrica se não der certo. Então, é um risco alto. Por isso que eu falei que nós precisamos cada vez mais de incentivos também públicos, editais, para que nos ajude em toda essa parte de scale-up, para que a gente consiga produzir e construir novas indústrias. Tá? Aqui estão nossos contatos, fiquem à vontade. No LinkedIn me encontram como Paulo Ibre, Instagram @typical ou www.typical.com.br e fico à disposição para perguntas. Muito obrigado, pessoal. Maravilha, pessoal. A gente tem tempo para 2 perguntinhas. Os microfones já estão passando aí. E eu sei que vai ter mais de 2 perguntas, então é por isso que vocês vão usar o quê? O café para conversar com o Paulo. A primeira. Oi, Paulo. Muito legal, bem bacana. Também estou nesse universo de Deep Tech. Confundir VC também como uma boa alternativa e, de fato, as portas são muito mais abertas para quem está nas fintechs da vida. Em função disso, acabei investindo na minha startup com o que eu tinha e o que eu não tinha. Digamos assim, eu desfiz tudo que eu tinha de patrimônio. Hoje a gente tem quase 7 milhões investido para obter 7 registros na Anvisa e uma planta fabril habilitada. E vendo a sua estrutura, como você começou, você captou o recurso, eu acho super interessante. Mas a minha pergunta tem 2, uma do ponto de vista mais técnico e a outra mais financeiro. A primeira técnica é quando você mencionou a alternativa, até porque eu me interesso bastante, a minha empresa é de nutrição enteral, que é a nutrição que vai no hospital. Eu já ia perguntar se a gente ia ser concorrente, não ia nem responder. Nutrição enteral, e a gente sempre busca alternativas de proteína. Estava estudando recentemente a proteína de cânhamo como alternativa à proteína de soja. Enfim, quando você mencionou a proteína, inclusive como substituto de whey protein, eu vim agora, acabei de sair da Plug and Play, junto com a Tetra Pak ali na Natural Tech. E eles estavam mencionando sobre essa tendência da proteína a partir da fermentação. Primeiro, vocês chegaram a ver valor biológico dessa proteína? É uma pergunta técnica, se não souber, não tem problema. A questão do valor biológico para comparar a equivalência dessa proteína às proteínas animais, ou até uma proteína vegetal de alto valor biológico como a soja. E a segunda pergunta, custo. Quando você falou em fazer uma proteína isolada de micela, essa proteína isolada, o custo dela comparado a uma proteína isolada de whey protein, por exemplo, ele é significativamente, pode falar isso em termos percentuais? Acho que meu ponto eram esses 2, né? Essa questão do valor biológico para comparar as proteínas existentes e o custo dela em relação a uma rainha das proteínas, que é o whey protein hoje em dia. Sim.
Sim, show. Obrigadão pela pergunta. Que bom que você gostou do conteúdo. Então, falando da primeira, isso é um ponto super positivo do micélio, né, quando a gente compara com outras proteínas, principalmente as vegetais, é que o whey tem um valor biológico muito bom, né, assim como o micélio, que são ambos superiores à média das outras proteínas. Então, o nosso micélio ele tem um PDCAS próximo de 1, então altíssima digestibilidade, todos os aminoácidos essenciais. Tá? Então, isso já cumpre o gap da praticamente 99% da indústria de alimentos. Em termos de teor proteico, a concentrada ela vai ser abaixo de um whey protein, por exemplo, então ela tem 70% de proteína, com alta digestibilidade, como eu comentei, e alta solubilidade. Tá? Então, a nossa ideia não é bater de frente apenas com o valor biológico, mas sim ser uma alternativa, como eu comentei, né? Principalmente para as outras alternativas vegetais que já estão no mercado. Acho que eu respondi a primeira pergunta. Sobre a segunda de custo, realmente, até o momento em que a gente ganha bastante escala, ela tende a ser um pouco mais cara que o whey protein, por exemplo, que é um produto que está mundialmente disponível, né? Então, a gente está falando de, para o lançamento, vamos falar aí, uns 40% mais caro o preço por quilo. Porém, como que a Typical endereça isso? Ao produzir a proteína concentrada, então imagina assim, só dando um passo atrás, vocês me cortam o tempo se precisar. O nosso ingrediente tradicional, ele tem 45% de proteína e 35% de fibra. Tá? Quando eu vou fazer uma proteína concentrada, obviamente que eu preciso concentrar a proteína, deixando as fibras de lado. Qual que é o nosso mindset? Utilizar até a última gota do ingrediente. Então, se eu estou fazendo uma proteína concentrada, o que a gente precisa fazer agora é o quê? Achar uma usabilidade, uma aplicabilidade para o que eu estou tirando da concentração da proteína, que basicamente são fibras. Quando a gente olha as fibras do micélio, a gente tem principalmente beta-glucanas e quitosana e quitosina, que ajudam a emagrecer, ajudam no bem-estar intestinal, ajudam na digestibilidade como um todo. Tá? Então, como que a gente compõe custo? Construindo múltiplos ingredientes. Então, eu vou utilizar o ingrediente mãe, que é a proteína concentrada, mas eu também vou transformar o subproduto da produção dela num novo ingrediente que vai ser utilizado em outra indústria para outras aplicações. Aí, aqui. Quem manda? Olá, boa tarde, parabéns pela empresa, a ideia é muito boa, excelente. Fiquei bem animado, já ouvi falar em empresas nesse sentido em outros países, e até não sei se você viu aquela Pisces também, que tem uma que ela é uma ideia similar, mas ele faz uma clonagem, vamos dizer assim, né, das proteínas, né, de peixe. A minha pergunta é a seguinte: eu também sou de uma Deep Tech, nós somos da Ciclopac, aqui de São Paulo, com embalagens inteligentes. E uma coisa que me cria dúvida quando você trabalha com alimentos, né, alternativos, vocês já têm licença da Anvisa por como vocês usam um resíduo da indústria de fermentação também para fazer a fermentação de vocês, né, que é da cerveja, se isso teve alguma implicação para vocês terem liberação da Anvisa para a comercialização da proteína. E uma segunda hipótese, que é uma coisa que eu vejo que é uma dificuldade nas universidades, como você disse que o seu CTO é da federal, né, foi de uma federal, se a propriedade intelectual de vocês inicial tem alguma participação da universidade ou não, e se você vê isso como um problema na hora de captação de recurso. Excelente pergunta. Então, começando pela primeira, para que a gente possa utilizar resíduo industrial como fonte de nutriente aqui para a nossa fermentação, ele precisa ser food grade, que a gente chama, né? Então, apto para consumo humano. Por isso que a gente usa, por exemplo, de cervejaria e de outras indústrias de alimentos, que não significa necessariamente que é um ingrediente que não presta mais, né? Ele pode não servir para fazer a Brahma, mas é uma levedura que tem ainda altíssimo valor agregado, altíssimo valor biológico. Tá? Então, precisa sim ser food grade. Eu não poderia usar, por exemplo, um resíduo industrial de uma planta de etanol. Tá? Então, tem esse ponto super importante. Anvisa, eu coloquei aqui na minha apresentação, né, de facilitar o ambiente regulatório. Como nós somos os primeiros a fazer isso no Brasil e na América Latina, a gente precisa de registro de novo ingrediente. Tá? Então, como eu comentei, o fungo que a gente utiliza não é GMO, ele é encontrado na natureza, mas a Anvisa entende que se você desenvolver um novo processo para crescê-lo, ele é um novo ingrediente. Então, a gente vem nesse processo já há algum tempo, a gente tem previsão de sair já o registro muito em breve, nos próximos meses, que vai nos habilitar a começar a vender, né?
E isso é muito louco, porque nos Estados Unidos a gente já está liberado, na Europa a gente já está liberado, União Europeia, no Chile, trazendo para mais próximo de nós, no Chile e no México. E aqui foi o que mais demorou e o que custou mais caro. Mas sim, a gente precisa desse registro. Tá? E aí, falando do Eduardo, nosso CTO, ele pediu exoneração quando a gente começou a startup. Ela não nasceu incubada em universidade. Então, a patente foi totalmente desenvolvida dentro da Typical e é 100% propriedade Typical. Tá? Já estudamos desenvolver junto com a universidade. Já conversei com alguns VCs sobre isso. Não acho que é um grande problema se você tiver 2 pontos super importantes no contrato. A exclusividade de licenciamento por tempo indeterminado. E o segundo é um direito de compra do restante da patente em qualquer evento que você queira. Né? Porque, eventualmente, você vai fazer um M&A e alguma empresa quer te comprar, ela vai querer a patente por completo, na maioria dos casos. Então, você precisa ter essa cláusula de contingência. Mas, fora isso, eu não vejo que é uma grande dor de cabeça. Pessoal, uma salva de palmas para o Paulo. Paulo, mais uma vez, muito obrigada.